Olá, Jubilinha, como vai? Tem um monte de gente perguntando por que eu não falo mais Oi, Jubilee, bom dia, Jubilee, e aí, Jubilee? Mas agora eu vou explicar o real motivo disso daí. É porque mais de uma pessoa, talvez umas 5, talvez umas 10, talvez 1 milhão, tenha me falado que quando entrava no meu vídeo, que nunca tinha me assistido, entrava e ouvia eu falando Oi, Jubilee, a pessoa achava que eu era uma pessoa fútil, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, gente, tem alguma futilidade? Tem uma futilidade, mas a pessoa tem que perceber essa futilidade por si só. Eu não vou ficar escancarando a minha futilidade por aí, entendeu? A minha infantilidade, a minha bobeira por aí. Então aí eu decidi que a partir de agora serei uma pessoa séria. Só não sou mais séria porque eu deixei cair um pouco de pasta de dente aqui, senão seria bem seríssima. Mas, então, voltando ao assunto, aí eu pensei, gente, vou cortar isso aí, né? Vou falar olá, tudo bem, como uma pessoa normal que sou, né, por excelência. E aí, né, se acostumem, ok, Jubilis? Tire o olho daquela minha banana ali atrás, que eu vou comer daqui a pouco, porque hoje eu vim falar sobre o quê? Coisas da infância. Gente, tem várias histórias tristes da minha infância. E a primeira delas, eu vou começar com uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, ou que eu mais gostava, que a gente tem uma coisa assim, uma relação de amor e ódio. Sou eu e a coxinha. Sabe coxinha? Coxinha de festa? Eu como coxinha desde que nasci, praticamente. Quando eu tinha 2 meses, a minha mãe já colocava uma coxinha assim pra eu lamber, sabe? Porque é um amor desgranhento que eu peguei na danada da coxinha. E aí, quando eu fiquei um pouquinho maiorzinha, eu acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos, né? Bem maior, né? Uns 10 anos, a minha avó começou a me ensinar a fazer coxinha. Minha avó sempre fez muita coxinha em casa. E aí, ela falava assim, ó, faz a mão assim, uma coxinha. Quem já fez coxinha sabe, né? Faz assim, a mão, uma conchinha. E aí você põe a massa aqui, e aí você vai apertando, que é pra ela ficar assim, né, na sua mão. E aí depois que você pôs lá o recheio, você fecha ela e vai enrolando o biquinho pra ficar aquele biquinho bonitinho. Menina, passava horas do meu dia tentando fazer a coxinha perfeita. E aquela relação de amor entre eu e a coxinha foi se tornando cada vez mais forte. Até que um dia, um belo dia, no dia que eu já matava e morria pela coxinha, minha avó foi finalmente me ensinar a fritar a coxinha. E aí ela pôs aquele óleo quente, quentíssimo, e falou assim, olha, você põe um fósforo lá dentro e você espera o fogaréu. Quando o fogaréu sair, o seu óleo está preparado para a divindade da sua coxinha. E aí quando o óleo fez... eu falei, pronto, filhas, vamos, é agora, é a nossa hora, é o nosso momento. Venha ser feliz dentro desse óleo. Depois eu vou ser feliz comendo vocês. Peguei as coxinhas e fui. Acho que umas 3 assim na mão. Quando eu fui colocar as coxinhas no óleo, eu não me contentei em colocar as coxinhas no óleo, porque a minha avó atrás de mim, feito um papagaio de pirata, tava falando assim, ô Nani, que era o meu apelido, ô Nani, você põe, mas não joga de longe, que senão o óleo vem pra você, a coxinha é vingativa. Falei, tá bom, vó, eu vou tomar todo cuidado. E aí fui colocar lá as coxinhas, filho, o que eu fiz? Coloquei todos os dentes dentro do óleo, junto com as coxinhas. Vingativa ou elas não são? Saí com a mão assim, ó. Se fui pro hospital ou não, eu não sei, não me lembro. Mas, filha, quase perdi meus dedos por causa da coxinha. Fiquei até com uma mágoa da coxinha, sabe? Depois daquilo. Aquelas mesmo que eu coloquei lá junto com o meu dedo, eu não quis comer. Aliás, naquele dia eu não comi coxinha. Até uns anos depois eu ainda era meio magoada, assim, com elas. Hoje em dia já tá tudo bem entre a gente. Mas não pense que isso foi tolice de minha parte não, viu? Que eu era uma criança muito esperta. Inclusive, quando tinha que enganar alguém, eu era mais esperta ainda. Quem lembra daquele... Quem levanta a mão, né? Vai levantando já que eu vou falando que lembra. Quem lembra daquele papel de carta? Gente, papel de carta era como se fosse curtidas no Instagram hoje em dia, que agora não se conta mais curtida no Instagram. Mas era assim, você tem papel de carta? Eu tenho uma pasta com 100, eu tenho uma pasta com 200, eu tenho 3.000. Quem tinha 3.000 era a deusa, entendeu? Era a deusa do planeta. Era a deusa do universo, da galáxia toda. E eu tinha, assim, uma meia dúzia de papel de carta, ou seja, na fila da realeza eu era, né, a plebeia. E eu tava lá com o meu 6 em papel de carta, até que um dia uma tia minha, né, que se ela assistir meu vídeo ela vai se identificar com esse momento, ela falou assim, olha, eu tenho uma pasta de papel de carta da minha infância e eu vou dar ela pra você. Amanhã, quando você for na minha casa. Eu não dormi naquela noite, que criança dormiria, né? Eu não dormi naquela noite, pensando, meu Deus,
Amanhã de plebeia eu vou virar princesa, eu vou virar rainha, eu vou estar no topo do mundo, porque eu vou ter papel de carta, repetido ainda, repetido, que era pra esfregar na cara da sociedade e trocar com as menininhas, aquelas que se achavam melhor que eu, ia trocar com todas elas, meus papéis de carta repetido, dos escondidinhos, daqueles que, a maré, vocês iam ver comigo. E aí, filha, não dormi naquela noite, acordei no outro dia, chamando a minha mãe que a gente ia almoçar na casa da minha tia. Falei, mãe, vamos almoçar, mas é hora do café da manhã, menina, não importa, mãe, a gente chega lá, fala que tá almoçando, come o pão e finge que é arroz com feijão, não tem problema, vamos! E aí a gente foi, chegou na casa da minha tia e eu com aquele negócio tá me corroendo, sabe, borboletas no estômago. Sabe quando você tá prestes a ganhar na Mega Sena? Era a mesma coisa que eu tava sentindo. Cheguei lá e a gente come, papo vai, papo vem, né? E eu, meu Deus, cadê o negócio, cadê o negócio? E eu consegui dar, tipo, uma garfada na minha comida, porque eu estava um pouco ansiosa, apesar de que estava sem fome, porque a gente saiu tão cedo para ir almoçar lá, que eu ainda não estava com fome. E aí a minha tia chegou em mim e falou assim, olha, eu queria saber por que você não tá comendo. Eu falei, ah, não tô com fome, né? Mas ela fez a pergunta fatídica. Você não tá comendo porque você está ansiosa pelos papéis de carta? O que eu imaginei? Que se eu falasse que era, na mesma hora ela falasse assim, gente, para com isso, menina, não sofra. Está aqui a sua coleção nova de papéis de carta. Mas não foi o que ela fez. Eu, com lágrima nos olhos, com a carinha do gatinho de Shrek, falei assim, tia, eu quase não dormi essa noite, eu tô triste, tô arrasada, eu quero muito esses papéis de carta. Ai, eu não acredito, menina. É por isso que você não tá comendo? É, tia, é por isso. Então eu não te dou enquanto você não comer toda essa comida. Gente, quem faz isso com criança não vai pro céu não, gente. Não vai. Minha filha nunca foi tão difícil. Olha que pra mim comida sempre foi fácil me empurrar pra dentro, mas nunca foi tão difícil comer na minha vida como naquele dia. Mas empurrei cada grãozinho, dei uma lambida no prato depois, que era pra pegar o papel de carta. Ela foi me dar papel de carta lá pra 5 horas da tarde. Eu acho que eu gosto de torturar. Não devia ser tia, devia ser madrasta, porque é uma tortura gigantesca. Mas eu peguei, filha, peguei minha pasta, escancarei na cara da sociedade. Mas a impressão que eu tenho é que eu peguei a pasta numa segunda-feira e na terça eu cresci. E papel de carta não tinha mais nada a ver, assim, sabe? Ninguém mais queria. Mas quando a gente vai crescendo, os problemas eles não vão diminuindo, eles só vão aumentando. Quando você é criança, hoje não mais, né? Hoje as crianças elas escolhem a própria roupa. Antigamente não, qualquer coisa que sua mãe comprava tava ótimo, sabe? Era um saco de batata, servia, tá bom, não tá me pinicando, tá maravilhoso. Mas quando você pega ali a sua idade dos 12 anos, as coisas começam a mudar, né? Suas amigas começam a andar de shortinho, você quer andar de shortinho também. Começa a andar de mini blusa, você pensa, sou barriguda, não posso. Então, assim, as coisas começam a mudar. E aí todas as minhas amigas andavam de shortinho e com a barriga de fora. Esses dias eu até postei uma foto lá no Instagram com a minha barriguinha de fora. Quem viu? Levanta a mão. Quem não viu, não vê mais, que foi no Stories. Agora eu não vou mais postar, pra vocês aprenderem a estar lá no Instagram na hora certa. E as minhas amigas andavam todas de shortinho, todas com a barriguinha de fora, e eu também queria andar, né? Mas assim, a barriguinha de fora eu tentava não colocar, porque eu já sabia, né, que ela não era lá uma tábua. Então, o que eu fazia? Eu andava de shortinho. E eu morava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar propicíssimo a andar de shortinho, se é que essa palavra existe. Só que o que acontece no Rio de Janeiro, a cada 35 anos também faz frio. E aí estava eu justamente num dia de inverno no Rio de Janeiro, mas eu não tirava meu shortinho porque estava na moda, porque era cool, estava na moda. Então eu pus meu shortinho, fui brincar, só que estava de moletom por cima e shortinhos por baixo. Nunca tinha pensado, nunca tinha raciocinado que não fazia sentido aquela minha vestimenta, sabe? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Aliás, nunca tinha passado pela minha cabeça por que eu andava de shortinho. Mas tá bom. Entrei eu no elevador, depois de já muito ter brincado com a minha bolinha na mão, sei lá o que eu tava na mão. E aí quando eu tô lá no elevador assim, chinelo, shortinho e uma blusa de frio com capuz, e esperando subir, entrou um senhor. Eita, minha filha, não tem frio nas pernas, não? Nunca passei uma vergonha tão grande na minha vida. Tem necessidade de fazer essa pergunta pra uma criança? Sei que desse dia em diante me senti tão pirigueta que eu falei, gente, realmente, qual é a necessidade de sair mostrando a polpa da bunda e esconder o resto porque tá frio? Na polpa da bunda não sente frio? Então aí eu caí na real, por isso que hoje eu não sou Anitta, por isso que eu sou Daiane, entendeu? A Anitta tá lá, Daiane tá aqui. Se estivesse lá rebolando, aí eu estaria assim, ó, milionária igual a Anitta. Mas não, aquele tiozinho cortou pra sempre o decolar da minha carreira no funk.
Ok, funk não tinha não, funk eu acho que nessa época nem era moda ainda, mas tinha jazz, filha, e eu fazia jazz desde criancinha, fiz muitos anos de jazz. Só que acontece, quando eu fazia as minhas aulas de jazz, as minhas amiguinhas que faziam também, elas eram muito mais velhas, então tinha 16, 17, 18 e tinha eu lá, né, de 12, por exemplo. E aí um dia a gente tinha um ensaio final que era para poder fazer a apresentação. E nesse ensaio final, quem dançasse bem, passava, ia fazer a apresentação, quem não dançasse bem ia sentar, né? Tipo o chacal lá que mostra os patinhos do Silvio Santos, e senta. E as meninas foram todas lá na minha frente, era uma fila, né? E aí quando você chegava lá, você tinha que entrar na posição. Sabe qual música que a gente dançava nessa época, que estava muito na moda? Like a Virgin, da Madonna? Então, aquele disco estava na modíssima e era disco nessa época. E aí a gente tinha que ficar lá na posição, e quando ela começava a cantar Like a Virgin, a gente tinha que dar uma viradinha. Deu pra compreender a parte da viradinha, né? Pois bem, foi uma, foi outra e foi outra menina, e eu só vendo a professora lá anotando, né? Fulana, levanta um pouco mais o braço, fulana, um pouco mais a perna, olha na ponta do pé agora, olha o sorriso no rosto. Aí eu pensei, ai, seus trouxas, eu vou chegar e vou arrasar. Não vai ficar uma. Só que as meninas me tratavam todas como café com leite, sabe? Tipo, elas todas mais velhas, eu com 12, ninguém me queria no grupo, né? Eu era tipo aquela menina que, assim, era a última a ser escolhida, se não tivesse outro jeito. Mas estava eu lá confiante, filha, a última a se apresentar. E eu pensei, gente, eu estou há uma semana repassando essa música na minha cabeça. Eu sei exatamente onde colocar a mão, onde colocar o pé, onde colocar os olhos, onde colocar tudo, filha. Até meu útero e meus ovários e o meu pulmão estão no lugar certo para essa dança. Toma, sociedade. E aí, quando foi a última, estou eu lá, totalmente preparada para a minha dança, né? Fiz a cara certinha, a professora não falou nada e falou, comece. Eu falei, senhor, se até agora, né, na hora do comece, ela ainda não falou nada, sinal que estou perfeita. Vamos lá, Daiane, em busca da perfeição. Like a Virgin. Notou o problema? Se você não notou, é porque você não é professora de dança. A minha professora notou o problema. Eu virei pro lado errado. Foi o meu único erro, eu virei pro lado errado. E aí, ao invés dela falar assim, Daiane, você virou pro lado errado, por favor, vire pro lado certo, ela falou, não, desclassificada. Oi. Gente, quem faz isso com uma criança? Desclassificar por causa de uma voltinha pro lado errado. Eu tava tão ansiosa para aquela apresentação que eu nem fui. Não fui porque não fui classificada para a apresentação. Mas não ficou por isso não, filha. O ano seguinte fiz 13. Todas elas já tinham 18, 19 e 20 agora, né? A escadinha estava crescendo, mas eu fiz 13. E aí eu me empenhei cada dia mais. Eu dançava na hora do almoço, na hora da janta, na hora do soninho. Eu dançava a qualquer momento. Inclusive, eu nas provas minhas de matemática do colégio, do colégio não era colégio, da escola, eu continuava dançando. Levava bronca das professoras, mas estava lá o tempo todo dançando, porque aquele ano eu ia me apresentar. Até que teve o dia do pulo do gato. Nessa minha mãe me ajudou. Foi o pulo do gato. A professora falou assim, gente, a gente precisa fazer o último ensaio. Só que não vai poder ser aqui, não, no lugar que a gente estava. Por quê? Porque aqui o pessoal vai usar, então a gente vai ter que fazer o ensaio lá na PQP. E aí, quem pode ir? Uma não podia, outra não podia, outra não podia. Minha mãe levantou a mãozinha dela e falou assim, gente, eu levo vocês, não tem problema. Palmas pra minha mãe. Filha, minha mãe colocou todo mundo no carro e levou. Quem? Qual é a professora que ia ter coragem de falar, não, mas a sua filha não vai dançar? Oi? Oi, sociedade. Foi, filha, me sentindo preparada e blindada, né? Colocamos todo mundo no carro e fui. Chegou lá, errei alguns passinhos, mas a professora me aprovou, né? Porque ainda tinha, né, a costa quente ali que minha mãe tava dando carona pra todo mundo, né? Me aprovou, fui bela no dia da apresentação. Mas antes disso, como eu nunca estava contente com nada, ainda não entendia nada da vida, eu decidi olhar o vídeo da Madonna, que ainda era vídeo naquele tempo, né? O vídeo da Madonna, onde tinha essa música que tinha a dança, a coreografia, de onde a minha professora tinha pegado as ideias. E aí o que eu percebi? Que a professora não foi fiel às ideias. Ela pegou e trocou algumas coisas. E aí qual foi o pensamento brilhante dessa cabecinha aqui que vos fala? Pensei, gente, eu vou decorar a dança certa, não vou decorar o que a professora ensinou. Quando chegar no dia, eu vou sair lindamente
dançando a dança correta e não essa porcaria que está todo mundo dançando. E foi, filha, e me esbaldei de tanto ensaiar a dança certa, que na verdade não era certa, que a certa era da professora. Manual de como se estrepar, devia chamar esse vídeo. Tô lá eu bela, no dia da apresentação, que era mais ou menos um negócio aqui pra cima, assim meio Xuxa, e eu lá parada, belíssima, e pensei, eu vou arrasar a sociedade. Depois do dia de hoje, nem a Madonna vai existir mais, só eu. Filha, estamos lá parada, nem sei mais qual era a música, mas vou ficar parada na mesma posição da música anterior. E quando começou, eu comecei a fazer passos totalmente diferentes das minhas coleguinhas. E foi, né? Foi a música toda, porque ninguém fez eu parar por causa disso. No final, a professora me chamou. Falou assim, Daiane, eu posso saber qual que dança é essa que você fez? Aí eu falei, prof, é o seguinte, né? Eu olhei lá no disco da Madonna, a coreografia era um pouco diferente da sua e eu adaptei a coreografia correta. Não sei porquê, mas depois disso ela nunca mais me chamou pra dançar com o grupo. Não entendo. Ok, hoje eu entendo. Mas eu tava triste, filha? Não, eu não estava triste, porque eu tinha uma amiga chamada Denise, que estudava comigo e que era uma baita de uma amigona. Então a Denise não deixava eu ficar triste, entendeu? A gente andava pra lá e pra cá, brincava, né, dançava, eu fazia o jazz com ela, a gente ensaiava sozinha, a gente se apresentava sozinha e a nossa vida era muito maravilhosa. Até que um dia a mãe de Denise foi na escola buscar a gente e falou assim, ô Daiane, eu fiz carne com batata lá em casa, quer almoçar lá em casa hoje? Com a saliva escorrendo assim no cantinho da boca, eu disse sim. Gente, a mãe da Denise fazia a melhor carne com batata deste planeta, tirando, claro, a carne com batata da minha mãe, que deve estar assistindo esse vídeo. Mas tirando a da minha mãe, era a melhor do universo. Era muito gostoso. E ela fazia arroz, feijão, carne com batata, salada e ainda tinha uma farofinha para jogar por cima do feijão. Eu já ia salivando quando a mãe da Denise falava isso pra mim. Só que nesse vídeo eu cheguei na casa da mãe da Denise e quando eu olhei assim na mesa, tava tudo lá na mesa, mas tinha também uma ciruela lá na mesa. Quem? A irmã da Denise, modelo, filha. Toda parecendo a Sandy, rostinho de Sandy, corpinho da Gisele Bündchen. E eu olhei aquilo e pensei, senhor, né? Quantos anos essa menina deve ter? Uns 15, 16? Eu tenho aqui 13 e tô assim com a pancinha gordinha. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo com o universo? A gente tem tanta pouquinha idade de diferença e tantos quilos de diferença. Mas eu logo notei qual era o problema. Quase nem saiu o problema agora, né? Quando a gente foi almoçar, meu prato lá, que eu tava voltando da escola, mas parecia que eu tava voltando da obra, porque o prato era de pedreiro, eu olhei pro prato da menina e a menina tava comendo o quê? Um pedacinho de carne com alface, só. E eu comi lá meu arroz com feijão muito feliz e contente. Depois que eu saí dali, que a gente foi brincar, eu falei pra Denise, Denise, por que a sua irmã é tão magrinha? Como ela consegue isso? E a Denise também, que não era muito gorda, falou assim, daí que ela não come arroz e feijão. Ela só come a carne e a alface. E aí eu falei pra Denise, Denise, eu tô decidida, a partir de hoje eu não como mais também arroz e feijão, não. Eu vou ser igual a sua irmã. Eu vou comer carne e alface, só, todos os dias. Quiçá pule alguns dias de alimentação, porque você é mais magra que a sua irmã. Anota aí. E a Denise deu de ombro, que pra ela tanto fazia, né? E pronto, cheguei em casa depois nessa noite, falei pra mãe, hoje eu não vou jantar não. Hoje você me deixa, porque eu não estou com fome. Mentira, morrendo de fome. Mas eu não queria jantar, porque a minha meta de vida era ser igual a irmã da Denise. Foi pro outro dia pra escola, levei um lanchinho light, né? Porque é sanduíche integral light, com pedaços de frango light. E tudo light, manteiga light, requeijão light, tudo light. E falei, gente, vou ser magra, de hoje em diante serei magra, né? Aí eu olhava pra minha barriga e já tava até sentindo ela mais murcha. Já entrei na escola naquele dia, já com os peitos pra cima, assim, pensando, gente, olha que sociedade, a magra chegou. Mas eu não contava com a astúcia da mãe da Denise, que foi buscar a gente de novo naquele dia, chegou em mim e falou assim, Daiane, sabe aquela carne com batata? Ainda tem um pedacinho lá em casa, a gente vai almoçar hoje, quer almoçar com a gente? Falei, Senhor, me guarda, Senhor, nesse momento. Eu acabei de fazer meu propósito, a mãe já tá me oferecendo carne com batata, mas eu pensei, não, Daiane, essa é o seu teste de fogo, vá lá. Aproveita que a menina no modelo vai estar lá, você come junto com ela. Ela come carne com alface, você come carne com alface. E fui. E aí chegou lá, tô olhando, né, na mesa, todas as coisas colocadas lá, e a mãe da Denise falou assim, olha, a Denise me falou que você vai comer só carne com alface, né, então pode se servir. E eu olhando aquele feijão, borbulhando, sabe aquele feijãozinho acabado de fazer na hora, aquele cheirinho de alho, assim, que vai entrando, assim, no seu nariz? Ó, já tô salivando. Desce pelo seu estômago e ele começa a cutucar sua barriga.
pra você ficar com mais vontade? Estava eu assim. E aí, em meio segundo, eu pensei, Senhor, o que eu prefiro? Comer uma colherada desse feijão ou ser magra o resto da vida? Comer uma colherada do feijão. Olhei pra cara da mãe da Denise e falei, tia, eu tava brincando, tia. A Denise levou a sério. Ai, é muito boba essa Denise mesmo. Me dá esse feijão aí, gente. Me dá essa aí. Pensei, olhei pra cara da menina modelo e falei, ô, palhaça, deixa eu comer sua parte aí também. Me dá, gordinha. Inclusive, se alguém conhecer a Denise, morava lá no Piraquara, no Rio de Janeiro, em Realengo. Denise, eu ainda queria ser sua amiga, viu? Continuo do mesmo jeito. Continuo comendo arroz e feijão. E a Denise era tão bonitinha quando era pequenininha, e o apelido dela era Chitãozinho. Por que você acha, né? Naquela época era uma febre, todas as mães cortaram os cabelos das crianças tipo o Chitãozinho Chororó, que era igual o Sandy Júnior, igual todo mundo naquela mesma época. E aí a Chitãozinho, ela cortou, né? Ficou aqui compridinho, e aqui ficou tudo espetadinho pra cima. E eu queria o quê? Eu queria ser o Chororó na vida dessa menina. E eu infernizava a vida da minha mãe. Mãe, corta o meu cabelo, mãe, igual da Denise, mãe, corta, mãe, por favor, pelo amor de Deus. E ela, toda a cautela do planeta, falou, minha filha, talvez não fique igualzinho, minha filha. Eu não, mãe, por favor, corta o meu cabelo. Filha, você tá mais pra Simone do que pra Chororó, pelo amor de Deus, filha. Não, mãe, eu quero. Ó, Vanessa da Mata também queria, mas não cortou igual dela. Tem certeza? Eu quero, mãe, por favor. E aí, o que minha mãe fez? Minha mãe cortou, fez minhas vontades. E aí, filha, eu ganhei o apelido. Era Chitãozinho e Leãozinho. Você achou que era Chororó, né? Se lascou igual eu me lasquei. Não era Chororó, era Chitãozinho e Leãozinho. Mas tá bom, né? Fui feliz do mesmo jeito. Quem não tem um trauma de infância nessa vida, né, gente? Meu pai me ajudou muito a eu ficar traumatizada, principalmente em relação ao dinheiro. Meu pai, ele gostava que coçava o pé dele. Você acha? Qualquer gente gosta de um cafuné. Meu pai não. Meu pai gostava que coçasse o pé. E quando meu pai chegava em casa, ele falava assim, olha, se vocês coçarem meu pé, eu e minha irmã, eu vou deixar um dinheiro pra vocês. Porque lá em casa só funcionava na base de suborno, né, filha? E aí meu pai falava que ia deixar o dinheiro e a gente ficava lá coçando o pé dele, coçando até ele dormir. Só que no outro dia ele não deixava dinheiro. Né? Meu pai às vezes nem tinha dinheiro na carteira. Chegava no outro dia, ele queria o quê? Que coçasse o pé de novo. E aí a gente queria o quê? Dinheiro. Queria ver ali a cor do dinheiro, porque eu já não acreditava mais no meu pai. Até que um dia, o que ele me ofereceu? Um cheque. Quem oferece cheque para uma criança? Mas eu acreditei no meu pai. Ele ofereceu o cheque, eu falei, gente, melhor que nada, né? Me dá o cheque aí, eu vejo como é que eu desconto. E aí ele foi lá, rasgou o cheque do talão, deixou lá, assinou, deixou em branco lá em cima. E aí eu pensei, gente, amanhã eu vou à forra. Foi lá, cocei o pé do meu pai, cocei até ele dormir, fui dormir, pensando naquele momento. Eu falei, gente, amanhã eu tô rica, não sei o que eu faço com tanto dinheiro, eu tô rica. Quando eu acordei, fui lá na minha mãe. Falei, mãe, escolhe o que você quiser. Aí ela falou, como assim, menina? Eu falei, escolhe, mãe, escolhe que hoje a gente vai sair e a gente vai gastar todo esse cheque que meu pai deixou aí. Tadinha de mim. E minha mãe falou, para de ser bobo, menina, tá vendo que o cheque é do gás? O seu pai já deixou aí o dinheiro certinho? E aí meu pai já tinha feito até o valor do gás, assim, era pra comprar gás. Fui mais uma vez ludibriada. Aliás, fui ludibriada por muitos anos. E por muitos anos, tudo que meu pai me oferecia, eu acreditava. E eu coçava o pé dele todos os dias. Até que um dia isso acabou, né? Então, uma dívida eterna comigo. Certo? Qual é o seu trauma de infância? Me conta aí o que aconteceu na sua infância, que é engraçado, né? Não conta muito trágico, não. Essa semana a gente não tá aqui pra chorar. Essa semana aqui a gente tá pra rir. Aliás, semana passada, quem assistiu os vídeos da semana passada? Levanta a mão. Foram vídeos mais pra gente, né, se sustentar como ser humano. Essa semana não. Essa semana a gente jogou a toalha. E essa semana a gente vai só falar de coisas engraçadas. Certo, mano? Certo? Então, deixa um like no meu vídeo, manda a sua história aqui pro meu e-mail, falecom@daianemoura.com. Se você quiser que eu conte a sua história aqui no vídeo, eu oculto o seu nome, né? Se você foi uma criança muito terrível e não quer que eu divulgue o seu nome, posso ocultar também, tá bom? Beijo e até a próxima. Até amanhã, 9h30 da manhã aqui.